Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Red Talks. Aqui a gente tem um ambiente de conversa, um espaço para a gente aprofundar muito mais conteúdo para você. Então, eu quero que você se conecte com a gente. Se você não segue a gente ainda, por favor, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal para ficar atento a tudo que a gente lança. E hoje eu trago mais um tema relevante, mais um episódio para a gente conversar profundamente sobre isso com os nossos convidados aqui, Lucas Tutuí, Abner e Thiago Matos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Felipe. Então, vamos lá, vamos para o que interessa, porque o assunto hoje é bom, é quente, e eu espero que você esteja acompanhando a gente aí. A gente está num papo muito legal dentro da série Guardrails, né, falando sobre limites, né? E hoje a gente Como traz... que é, Felipe, a série? Guardrails. Eu tô fazendo aula de inglês, então tô melhorando meu pronunciation, e eu sei que, né, é por aí. E a gente está falando sobre limites, né, em várias áreas da nossa vida, em vários espaços, né? Então, o que acontece dentro disso hoje para nós? Limites dentro da área digital, dentro dessa vida digital, né? E eu quero já começar falando sobre isso, então, a tecnologia, sobre o digital, essa influência que o digital hoje exerce sobre a nossa vida, nossa rotina, nosso trabalho. E eu queria que vocês começassem, então, falando um pouco disso. Cara, vocês são muito conectados? Vocês são os que postam toda hora ou não? Vocês têm um pouco mais de repulso, assim, tipo, mais low profile, sabe? Que posta pouco, que não compartilha muita coisa. Como é que é a vida de vocês? Começando, deixa eu ver, pelo Abner. Eu sei que o Abner é um cara esperto aí pra isso. Eu sempre fui um cara muito conectado, né? Confesso que ultimamente tenho tentado estar menos presente em redes sociais, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de digital, a gente está falando não só de redes sociais, né? A gente está falando de bancos, está falando de e-mails, a gente está falando de portais de notícia. Então eu tenho tentado me desintoxicar um pouco de redes sociais, mas me conectar com coisas um pouquinho mais menos agressivas, digamos assim, no meio digital. Muito bem. Lucas, Tutuí. Bom, eu não posso dizer que sou um low profile, mas também não sou alguém muito ativo de compartilhar coisas pessoais, né? Tá, você Compartilho algumas coisas. Foto do sol, das estrelas. Sumida, foto da rede pela manhã quando tá bem frio, né? Gosto de fazer, ver que tá saindo fumacinha. Tá, legal. Mas posto dos filhos, né, cara? A gente posta dos filhos, tem os parentes que estão à distância, sempre vem. Mas posso dizer que sim, estou no meio digital, né? Como o Abner falou, são várias áreas. Agora, por exemplo, a área da música, né? O Spotify, outras YouTube Music. Então, tem várias áreas aí que a gente pode acessar. Né? O Thiago é blogueiro. Então, a gente já sabe. Conta pra nós um pouco disso. Como é que é a tua relação com o digital, com as redes? Tem nada de blogueiro. Eu uso Instagram e redes sociais como uma ferramenta ministerial. Então, eu confesso pra vocês que eu tenho muita dificuldade de acordar. Ai, gente, acordei. Ontem, gente, tem que jogar real e ser autêntico. Ontem à noite eu e a Nath estávamos vendo uma pessoa. A Nath foi me matar, mas acho que a pessoa não assiste nosso podcast. A pessoa postou assim, ó. A pessoa postou, acordei, raspei a língua. A gente olhou, raspei a língua? Peraí, aí, mano, a gente tava nenhum guarda-reios, né? Não, é assim, porque o que é raspei a língua? Diz que tem uma moda aí agora de que durante a noite o nosso sistema digestivo ele coloca para fora uma série de bactérias que ficam na língua e que se você logo de manhã já tomar água ou comer, as bactérias voltam. Então agora a moda entre os influencers, gente, é raspar a língua. Então assim, eu não consigo chegar nesse nível assim de blogueiragem, né? De exposição. Eu gosto de usar como uma ferramenta ministerial mesmo, assim, para enfatizar, para comunicar aquilo que nós cremos como igreja, aquilo que a gente quer reforçar, aquilo que a gente quer lembrar, aquilo que a gente acha importante. E de vez em quando eu uso também fazer uma provocação, né? De vez em quando levantar um assunto polêmico. Mas é tudo uma estratégia, tá, gente? Então, assim, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio, mas a gente pode fazer uma paráfrase, né, contemporânea. O Instagram fala do que está cheio o coração. Nossa. Então, e aí? O que o seu Instagram fala sobre o seu coração ou revela sobre o teu coração? É isso. Bomba, já começamos com a bomba. Se entrar lá no seu feed agora, lá nos seus stories, o que a pessoa vai achar? O que a gente vai encontrar, né? Vai achar E lembrando
Bolsonaro. Mais bomba ainda. Meu Deus do céu. Mas E Lula. lembrando que Começamos tudo bem. é comunicação, né? Então, quando a gente entra no feed de alguém, não, mas eu sou muito cuidadoso com o que eu Não, falo. Não, ixi. aquilo comunica alguma coisa, né? Sim. Então, isso é muito legal de a gente pensar, né? Que tipo de pessoa nós somos no mundo digital? Porque nem sempre nós somos as mesmas pessoas do mundo real. O mundo digital não é isso. neutro. É isso. Ele revela Exatamente. o É nosso coração. É A gente isso. começou pelo fim. Né? É isso aí. Obrigado, Mas a gente. gente Esse chega, foi o podcast. acabamos por aqui, Acabou. então. Não, mas é isso. A tecnologia, né? Ela é algo bom. Ela provém de mentes criativas, né? Deus nos deu criatividade, inteligência, né? E ela é uma ferramenta que a gente pode usar. Aí, claro, pro bem ou pro mal. Tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, dentro disso, a gente traz então essa conversa para pensar quais são esses balizadores que nos protegem dentro do mundo digital, que vão de fato cuidar das nossas relações também, da nossa espiritualidade, da nossa fé, porque a gente sabe que o meio digital, né, nos influencia, com certeza, influencia as nossas gerações, os nossos filhos, né, e tudo que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, hoje, qual igreja não está conectada, né? Qual igreja não tem um feed lá, uma comunicação online, né? Então a gente precisa pensar com muita calma nisso, né? E aí pensar no sentido de que a gente não está querendo aqui também impor e colocar regras que vão determinar o uso assim assado, mas não, é trazer um pensamento sobre isso. O texto de 1 Coríntios 6,19 traz muito bem isso, né? Eu sei que o contexto do texto ali é outro para aquela carta, para aquele povo na época, mas esse texto, se a gente aplicar para essa realidade, nem tudo me convém, né? Então, assim, o que convém, o que não convém, a gente não está falando aqui sobre regras de pode ou não pode, mas a gente quer levar as pessoas a, de fato, pensarem, raciocinarem sobre como é que está o meu feed, o que eu estou postando está sendo relevante para as pessoas, e dentro disso, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente continuar esse papo. Vou começar de novo com o Abner. Abner, o que você gostaria de ter aprendido sobre tecnologias, né, ou limites dentro da tecnologia quando você era mais novo? Porque hoje, claro, você já tem uma mente, você tem discernimento para talvez pensar sobre isso. Mas E são antes? mundos diferentes, né? Eu Exato. lembro que minha primeira rede social foi o ICQ. Quem tinha ali o Uau. ICQ tinha... Não, Decorou não era o o número. MC. Não, era bom. Isso aqui era. Não, esse aqui era Esse eu não faço a mínima da que rede social é Isso essa. aqui era. Quando você entrava no Instagram, você A gente é ótimo de sons. Mas assim, uma coisa que eu percebo é que a igreja sempre chegou atrasada, né? Isso. Nos meios de comunicação. Cara, matou. Chegou atrasado no rádio, chegou atrasado na TV, e nós chegamos atrasados na internet também, assim. Então eu lembro que quando eu começava, tinha acesso ali às primeiras redes sociais, era difícil encontrar um conteúdo relevante, que me fizesse pensar. Eu lembro, me marca alguns textos que eu li, textos ainda, né? Na época de Fotolog. Uau, Flogão. nossa. Sim. Vocês tiveram Fotolog? Claro. Flogão, Fotolog. Não teve? Eu nunca fui dessa coisa de ficar postando. Assim, nunca. aposto... Você não teve Fotolog? Não, Eu pá. tive. O Thiago é um pouco antes, rádio, máquina de Não, mas ele não teve fotografia. Fotolog, mas agora ele aproveita o Insta, né? Ele o faz no Insta. Instagram o Fotolog dele. É verdade. Mas eu lembro que eu não achava conteúdo, né, relevante para minha adolescência na internet. Aí começaram a surgir ali alguns conteúdos. Então, eu acho que uma análise que eu faço é que, como nós chegamos atrasados, o mundo comunica de forma mais eficiente o que eles querem comunicar. A gente está aprendendo a fazer isso. A gente tem medo de fazer isso dentro das redes sociais, né? Então, como eu queria ter hoje, ter naquela época, conteúdos relevantes que vários canais postam na internet, como postam hoje. O problema é que a briga é muito desigual, né? Então, a gente chegou agora com esse tipo de conteúdo e o mundo já está postando coisas lá na frente. Então, eu sinto falta da minha época ali de adolescência de encontrar conteúdo saudável, conteúdo construtivo nas redes sociais. Né? Até porque Boas era o referências. início das redes sociais, né? Então, eram os primeiros passos ali do usuário poder postar um conteúdo. Antes, a Web 1.0, a gente só recebia conteúdo, né? Eram sites, você entrava e consumia conteúdo. Aí começou a surgir as redes sociais e ninguém sabia como falar. O que eu ia falar ali dentro? Não tinha muita coisa, né? Não era relevante a minha opinião. Então, tinha pouco conteúdo nesse sentido, assim. Então, como eu gostaria de, naquela época, ter o acesso de conteúdo de qualidade que hoje está disponível na internet. E vocês? Vocês lembram disso? Dentro disso que o Abner falou, eu acho que a gente também precisa começar definindo algumas coisas, né? O mundo digital, ele não é nem bom nem ruim, né? Depende muito do uso que a gente faz dele. Ele pode ser usado para o bem ou ele pode ser usado também para o mal. E aí a gente precisa de discernimento, porque é muito difícil assim, a gente estabelecer aqui
não pode, pode. O crente parece que gosta disso, né? E aí, pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Pode ver Disney ou não pode? Pode mexer nas redes sociais ou não pode? Música Pode secular fazer ou isso ou cristã? naquilo? E muitas vezes a gente entra numa zona onde a gente precisa exercer nosso discernimento, mas a gente costuma, como crente, demonizar muitas coisas, né? Então, a gente demoniza tudo aquilo que a gente não conhece, ou tudo aquilo que tem um mistério, e que a gente não sabe lidar com aquilo, a gente demoniza. Não, não pode. Então, muitas igrejas, inclusive, demonizaram a internet, demonizaram transmissão ao vivo. Os cristãos de muitas igrejas não podiam acessar a internet, ver vídeos no YouTube, até que veio a pandemia, né? Aí aqueles pastores que demonizavam a internet estavam lá: oi gente, tudo bem? E aí, ó, Parecendo a com um nossa filtro igreja tá errado, aqui né? online, hein? Ó, não esquece de ofertar. E aí os pastores foram para esse ambiente online. E aí não, agora a internet ela é boa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de demonizar tudo. Ô, Matos, só uma pergunta. Você acha então que a pandemia ela serviu de catalisador para as igrejas, talvez acordarem para isso? Com certeza, eu vi muitas igrejas acordando na pandemia para a realidade de que eles deveriam preencher aquele espaço. Que já deveria estar acontecendo muito tempo. Exato, muitos anos Porque, na porque verdade, algumas estavam ainda sonolentas, esperando que não precisassem fazer isso, né? E realmente, quando as coisas começaram a ficar de maneira insustentável, que eles nós vamos ter que nos virar com isso. Não Um vai chacoalhão. voltar. É porque assim, né? Né? Uma Na pandemia semana, foi 2 isso. semanas, um Exato. mês, 2... E agora? Não vai voltar Houve agora. uma resistência por maior parte do tempo Exato. ainda dessas E, gente, pessoas que não gostaram. cair na realidade do mundo que a gente vive hoje, a realidade que a gente vai viver cada vez mais daqui para frente, de uma realidade que é virtual, que é digital, e nós temos que aprender a lidar com isso. E não simplesmente sair boicotando tudo, né? Porque crente, além de demonizar, e boicota, né? Que nem quando saiu É verdade. o documentário do Porta dos Fundos ridicularizando de usar, vamos agora boicotar o Netflix. Então, por que eu tô falando isso? Porque o cristão, ele sempre tem essa visão de, agora não pode mais entrar no Netflix, não pode... Por que a gente não começa a propor? Por que a gente não começa a se infiltrar nos meios digitais, propondo então um conteúdo bíblico, um conteúdo verdadeiro e transformador? Por que a gente está sempre numa atitude defensiva, sabe, como igreja? Sempre se defendendo, não pode, se fecha, 4 paredes. Quando nós fomos chamados também para... A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 2,15: vivam como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, eu acho que uma das perguntas aqui, dentro disso que o Abner falou, é como nós podemos ser luz no mundo digital? Como nós podemos usar essa era da hiperconexão e gerar conteúdo. Compreender a missão de Deus por meio do mundo digital também. Boa. Não só no mundo digital, e precisamos ter limites saudáveis com o mundo digital, porque a ciência está mostrando, Sim. né? Quando eu me formei em teologia, o meu TCC foi sobre isso, sobre a demora da igreja a, de fato, se contextualizar no meio digital, usando a ferramenta da comunicação disponível para isso, né? E o Tiago fala muito bem disso, como, por exemplo, a Igreja Católica usou lá os vitrais para apresentar e comunicar o Evangelho, né? E a Igreja, com o passar do tempo, não sei se por medo, se por excesso de zelo, por demonizar muitas coisas, ela sempre esteve atrás de tudo isso mesmo, né? Kevin DeYoung tem um livro que chama Qual a Missão da Igreja? E ele traz o princípio elementar da missão da igreja de Mateus 28:19, né? Ir de fazer discípulos. E aí que tá. Como hoje, na nossa era digital, a gente pode continuar cumprindo a missão da igreja. E como a tecnologia e os meios digitais vão ser ferramenta para a gente nisso, né? A questão é que a gente ainda fica muito com o pé atrás e com medo. Por quê? Porque aí entram as referências que a gente tem, que acabam sujando, manchando a imagem daquilo que a gente pode usar para o bem também, né? Sim, eu ia até falar, Felipe, o seguinte, o Matos deu o exemplo do Netflix. Em vez de boicotar o Netflix, muitas vezes os próprios crentes, eles jogam contra os próprios crentes, né? Exato. Então, hoje, na Netflix, nós temos a série The Chosen, né? E por algum tempo, quando a série estava lançada, ganhando sua
a popularidade, alguns pastores foram contra a série The Chosen, que é excelente série. Claro que a gente não tem a série como algo bíblico e fala, nossa, tudo que acontece na série é exatamente o que a Bíblia conta, Jesus era exatamente série mesmo, daquele uma jeito. licença poética ali para Exato. tentar imaginar um pouco como foram as histórias, mas ela não se propõe Exatamente, a descrever ser- exatamente o que aconteceu, mas dá uma ideia, né, Isso, do mas que o que poderia os ter pastores sido. fizeram? Isso é idolatria. É. Estamos criando uma outra idolatria dessas coisas. Então é essa falta de discernimento e sabedoria de saber o que a graça comum faz com as pessoas, de serem usadas em prol do reino. E mais uma vez, demonizando e boicotando. Exato. Isso é atitude de gente matura. Eu ia falar isso agora. Vamos jogar real, tá? Quem trata as coisas desse jeito, do isso é céu, isso é inferno, isso pode, isso não pode, é gente imatura. Só que a Bíblia está nos chamando, e Paulo disse isso aos Coríntios, disse o seguinte, ó, vocês estão tomando leitinho ainda, mas já deviam estar comendo alimento sólido. Vocês têm que aprender a pensar. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, examinem tudo e retenham o que é bom. Então a gente vai assistir o The Chosen, a gente vai assistir, curtindo, mas também com uma consciência criteriosa, examinando. Pô, legal. Mas isso que não é tão legal. Agora, não é porque tem uma coisa que eu não achei tão legal que... Não, pronto, agora isso não é de Deus. Isso é de Deus e isso não é de Deus. Essa categorização e esses rótulos superficiais que a gente coloca acabam só revelando quão imaturos e despreparados nós somos para pensar biblicamente e para tratar assuntos de maneira... Aí você tocou num ponto que eu quero chegar, que é isso. Qual é a O Abner base? queria falar. Você Eu queria ia falar, só perdão. falar. Então a gente pode... Então vai, coitado. A gente, diante dessa Depois eu conversa, estou volto. pensando aqui, o sucesso do nosso comportamento no mundo digital, então ele está completamente ligado à nossa maturidade cristã. Quanto mais maduros a gente for como um cristão, melhor saberemos nos comportar Exatamente. e usufruir Isso. dos benefícios do mundo digital. Exatamente, fazer disso ferramenta de alcance, enfim, de impacto mesmo, né? Mas nesse sentido, pegando o que o Thiago também falou, resgatando, né? Então, qual a base que vai me ajudar a definir se aquilo me convence, se aquilo não convence, se esse desenho, porque aí que tá, as nossas crianças, né? A gente vai falar de mundo Disney, de mundo de desenhos e tudo mais. Então, existe um impacto verdadeiro sobre a vida das nossas crianças, Dragon Ball nossa Z. nova geração. Dragon Ball Z é Ixi, agora Pode ou poético. não pode? Não era pra tocar nas polêmicas. Eu gostei do Dragon Ball Agora Z. eu quero ver. Agora ficou bom o papo. Tanto é que assim... Como é que é o nome do Vamos deixar a personagem resposta lá? por último. Mr. Satan. Mr. Satan. Vamos deixar essa resposta por último, do Dragon Ball Z. Tá, beleza. Vamos falar disso por último. Mas o ponto por exemplo, como que a criança não vai saber e dosar isso do desenho, o que é bom, o que não é, os pais precisam fazer isso, mas e a base para isso? Como é que os pais vão poder saber, então, olhar um desenho e falar assim, puxa, isso aqui eu acho que é legal, isso não é... Muitas vezes os pais também usam a tecnologia, os filmes, desenhos como babá digital, né? Tipo assim, a criança não para de chorar, o que eu faço? Liga a tela do Sim, celular. liga a tela que entretém, fica Pronto. lá e... Parece E uma aí, coisa pra hipnotizar. aonde encontrar essa base? Quais esses princípios que a gente está falando? Quais Porque a gente está princípios falando fazer? disso, Sim, exatamente. sim, sim. A gente está falando disso. Bom, vamos lá. A Bíblia, ela não trata especificamente o assunto do mundo digital. A Bíblia não diz assim, quando usardes o teu celular, use-o para a glória de Deus, né? Mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Então a Bíblia traz para nós filtros que se aplicam a qualquer situação, circunstância, inclusive essa do mundo digital. Então, primeiro filtro, isso glorifica a Deus? O que eu estou vendo aqui no Netflix, o que eu estou vendo no Instagram, o que eu estou consumindo, isso glorifica a Deus, isso vai trazer glória a Deus. O TikTok, né? TikTok é pesado. Isso edifica a minha vida? Isso vai trazer crescimento espiritual para a minha vida? E para o meu filho, né? E para o meu filho ou para o meu filho, isso vai trazer maturidade espiritual? Isso contradiz a palavra de Deus? É um outro filtro. Isso está conforme a Bíblia ou isso contradiz a Bíblia? Então, é claro que nós temos que tomar cuidado com aquele tipo de conteúdo que a gente está... Eu lembro que
E às vezes tem coisas que parecem inofensivas, né? Minha filha estava assistindo Cocomelon. Cocomelon é um desenho de bebezinho, coisa mais inocente do mundo. Mas aí veio a nova versão do Cocomelon, o Cocomelon Lane. Ah, cara, um dia eu tava assistindo com ela Cocomelon Lane, de repente aparece a amiguinha, posso ir na casa do meu amiguinho, vai na casa do amiguinho, e são 2 homens, um casal homossexual. Pênalti. E ali eu, filha, né? Tipo assim, então a gente precisa estar atento. E aí a questão homossexual a gente vai tratar no Isso, que a gente já falou no próximo podcast. Tem mais assunto Qual é a pela opinião frente. da Red a respeito do tema homossexualidade? Bomba. Não, brincadeira, no calma, próximo podcast. calma. Não libera tudo assim, calma. Mas assim, então tá vendo, nós temos filtros que a gente precisa usar. Não são respostas prontas, mas Exato. a Bíblia está nos chamando para pensar. E esse é o nosso problema. Nós somos uma sociedade emburrecida. E vou dizer, nós somos uma igreja emburrecida. A gente está vivendo um emburrecimento teológico, as pessoas não têm preparo. E aí elas não. E quem não tem preparo. Querem respostas prontas, né? Para criança a gente fala pode ou não pode. Para mel não fica explicando, né? Pode ou não pode. Então para criança é pode ou não pode. Pra criança. Mas a Bíblia está nos chamando a compreender, a pensar, a examinar. E aí a gente precisa conhecer a palavra de Deus para ter condições de julgar ou avaliar. E quando os filhos são um pouco mais velhos, né? Eu tenho o Léo de 7 e a Clara de 10. Às vezes eles estão assistindo alguma coisa, claro que é uma coisa muito prejudicial, não veja, né? Mas algum desenho que tenha ali alguma cena de violência e tudo mais, você vê assim, filho, você viu esse desenho? Você viu o que está acontecendo? Você usa as lições, como o Deuteronômio fala para você, pelo caminho, andando, instruindo, por quê? Exato. Porque eles vão ver. Você não tá com eles o tempo inteiro. Então, quando eles estão, às vezes, na casa da avó, a avó fica tal, mas a avó é mais desligada. E quando vê, eles estão vendo um programa que você não permite. Caso de família. Mas se você ensinou antes, ele já tem um filtro, né? Então, por exemplo, várias vezes, mesmo o filme do Lilo, né? Lilo e Stitch e tal. No início do filme... Ponto sensível, polêmico. Calma, alerta ligado. Por exemplo... Polêmica agora, ponto gente. sensível. Pode assistir Lilo e Stitch. O Ou Stitch pelo menos essa já tem até um Pode assistir vídeo, né? Disney. Que tipo de bicho é o Stitch? Não, tô brincando, vai. O Continua. Stitch, É um demônio. ele é um demônio. Para. Não, Deixa ele mas concluir. no filme tem uma parte muito legal do início, assim, o Lilo nem tinha conhecido ainda o Não Stitch. era o Lilo, A era Lilo, o a Lilo. Lilo não tinha Pênalti conhecido o de Stitch novo, ainda. pô, mano. Devagar. Mas teve uma hora que uma menininha fez mal pra Lilo, né? E falou uma coisa muito chata, né? No ouvido dela, ó, ela não vai vir, ela te abandonou e tudo mais. E a Lilo, ela perde o controle e empurra a menina, né? Desculpa aí, spoiler, mano. Foi lá, quem não viu o filme, problema. Mas bem na hora eu tava com os meus filhos, eu falei assim, filho, você viu isso? A menina fez algo ruim pra Lilo, né? E a Lilo, ela se descontrolou. E ela feriu aquela pessoa. Mas em volta, o que acontece? Só viram o quê? A pessoa, né? O que foi? O descontrole. É isso que faz. A Bíblia fala para que a gente ame amigo e ame inimigo também. Sim. Né? Esse é o nosso ensinamento. A Bíblia não fala para que você haja com a pessoa na maneira como ela te tratou. Então eu falei para ele assim, às vezes quando você se descontrola, você não pode fazer isso. Você viu a representação ali, filho, você viu? E ele falou assim, eu vi, papai. Né? Então você tem que usar todas as coisas para ensinar e instruir, né? Boa. Até mesmo o filme, o desenho não é cristão. Já podia abrigar ali no fruto do Espírito Exato, e tal. fala e assim, já cara, você tem que aplicar. ter controle, porque aquilo ali é um Excelente. descontrole. Então você usa as cenas do dia a dia, do que assiste, para que eles cresçam. Perfeito. Mas eu acho que mais poderoso que coibir, proibir, restringir é a gente munir os nossos filhos com uma mente que pensa biblicamente, capaz de julgar todas as coisas. Tiago, mas é muito pequeno, ainda não tem condições. Sim, é claro que limites são necessários. Ninguém aqui está dizendo que não tem que ter limites. Exato. Ninguém aqui está falando, libera tudo, que nós somos deixa permissivos lá. E vamos ensinar com tudo, né? Não, é preciso ter limites e é tarefa nossas, é tarefa nossas, como pais, né? Definir quais são esses limites, que tipo de conteúdo nós vamos expor os nossos filhos. Então, é preciso ter limites, mas tomar muito cuidado com essa questão da demonização
de todo o conteúdo. Porque se a gente for usar esse critério, que muitas vezes é usado, que nem pro filme do Lilo e Stitch, esse critério de não, porque tem uma coisa mística e isso abre uma brecha espiritual, porque a Disney ela tem suas fontes em raízes demoníacas. Gente, isso é invenção. Eu sei que vai ter muita gente chateada comigo, eu recebo mensagem, não, Thiago, porque o Espírito me revelou que o Walt Disney, ele, gente, para de viver em torno desses folclores evangélicos que demonizam tudo. Começou com a Coca-Cola, né, alô diabo, depois maionese Hellmann's, a maionese do inferno, Hello Kitty, né, que era a boneca do inferno, e agora o Stitch virou, então, o novo inimigo do evangelho. Então, gente, o desenho em si, o Lilo e Stitch, eu fui assistir e não tem nada demais. Cara, eu saí do cinema falando, mano, que filme legal, entendeu? Então, minha filha eu assisti com a minha filha Moana, e vira e mexe, enquanto a gente assistia Moana, a avó da Moana vira e fala assim, eu vou voltar depois que eu morrer, fala pra neta. A minha filha de 3 anos, a Mel, tava assistindo, e ela falou, pai, a avó da Moana disse que vai voltar depois que morrer. Eu tomei um susto, falei, o quê? Hebreus. Ela falou assim, isso tá errado. Isso tá errado, né, pai? Eu falei, filha, tá errado, porque aos homens está ordenado morrerem uma única vez e depois disso vem o juízo. E aí só há 2 caminhos, filha. Ou vai pro céu, ou vai pro inferno. Aí ontem a gente estava conversando sobre minha filha falou, mas pai, como assim vai pro céu? Vai voando pro céu? Então você tá entendendo como a gente pode usar, é uma construção, a gente pode usar essas oportunidades para ensinar, para orientar ao mesmo tempo, criando uma mente que pensa, uma mente criteriosa, que examina. Mas eu preciso deixar assistir tudo. Não, você vai decidir. O que eu só quero que você entenda é que não venha com essa mentalidade imatura de... Tinham as fitas do Elion, como é que era? José Leon, obrigado. José Leon. Nada como ter produção, né? Josué Elion. Isso. Eram fitas que eu escutava. Josué Irion. Eu escutava na minha igreja, no pastor botava lá na hora da pregação as fitas. Não assista o Rei Leão, porque o jovem assistiu 3 vezes Rei Leão e esquartejou a família inteira. Meu Deus. Porque ele mudou a sexualidade dele. Gente, eu assisti Rei Leão, né? Eu assisti Rei Leão e virei pastor. Eu assisti Caverna do Dragão. Cavaleiro do Zodíaco. Não, esse minha mãe não deixava assistir. Esse minha mãe não deixava. A Marguinha não deixava. A minha mãe eu não podia assistir Jaspion, os japoneses eu não podia assistir. Aliás, e gente, vamos aproveitar falando de desenho japonês. Desenho japonês. Então tem que tomar cuidado. Mamãe esses dias me mandou mensagem. Thiago, e os animes? E eu não manjo nada de anime, porque minha mãe nunca deixou assistir coisa japonesa e eu não criei gosto por coisa japonesa. Só comida. E tem gente... Só comida japonesa. Adoro. Boa. Aliás, fica a dica aí, quem quiser pagar uma comida japonesa pra nós. Volta. Mas o anime... Pode ser um pagamento digital. Eu tava conversando com o Taveira sobre isso e o Felipe talvez pode explicar mais. Tem animes que são erotizados, pornográficos, não violentos. só animes, né? Todas as categorias. Todas. Assim. Tem de tudo aí que tá no... Então, mas uma coisa que eu acho também, Márcio, que a gente tem que lembrar é que os pais têm usado muito filmes, desenhos, para terceirizar uma educação. Isso. Então é assim, eu ligo a televisão, minha filha fica lá e eu vou fazer minhas coisas. Esse é o outro extremo que está completamente errado. E aí, então, por exemplo, no Red Kids, nós escolhemos produzir conteúdo não para as crianças, mas para a família. Para que seja um instrumento para que o pai, junto com os filhos assistindo, possa ter boas conversas, bons ensinamentos. Então, eu acho que também existe um outro lado, que é essa terceirização, assim. É muito fácil você ligar a televisão, deixa o YouTube rodando no modo automático e eu vou lavar a louça, eu vou arrumar a casa, eu vou trabalhar. E eu não tenho noção do conteúdo. Esses dias, uma mãe me procurou e falou, Abner, eu estava no Spotify, ouvindo as músicas do Red Kids, no modo aleatório, e entrou uma música com conteúdo extremamente sexualizado, numa playlist infantil. O que a gente descobriu? Olha só, algumas pessoas, de forma maldosa, têm criado conteúdo com inteligência artificial, tagueado no Spotify como conteúdo infantil. Para que crianças possam, de forma aleatória, escutar esse tipo de conteúdo. E aí as crianças dão streaming, né? E qual que é o problema? É o pai que deixa a criança com fone de ouvido e vai fazer outra coisa. É o pai que deixa a criança na frente de televisão. Então a gente tem que lembrar também desse processo do educar no caminho. Sim. É estar junto, é aproveitar as oportunidades. E é um discipulado.
Exatamente. Né? Que Deuteronômio 6 está chamando os pais não para serem aqueles que proíbem, mas para serem aqueles que estão acompanhando, estão Dia a dia. junto, vivendo, conversando, acordando, ao dormir e levar guiando pelo os caminho. filhos, guiando por meio disso, né? E esse é um grande desafio, porque nos falta tempo. E aí eu acho que cai no outro extremo, que é o que você está falando, que a gente precisa pontuar. É danoso, é perigoso simplesmente expor aos filhos ao conteúdo, às telas, E é isso que eu sem quero chegar. prepará-los, sem orientá-los, sem educá-los. Quais os impactos, né? Que a gente acabou de falar aqui, talvez o caminho das pedras, o caminho feliz, de como a gente deve se portar e levar a pensar e tudo mais, mas e em relação ao que já está acontecendo? Tipo assim, as causas, os impactos disso na nova geração, nas nossas crianças, nossos adolescentes, o que vocês têm percebido disso? O que tem tido de impacto? Por exemplo, né? Essa chuva de diagnóstico. Ah, meu filho tem isso, tem aquilo, tal, TDAH, Problemas emocionais. problemas né? emocionais, da mente e tal. Quais sintomas vocês têm Depressão em alto percebido? nível, e transtornos, ansiedade. Como né, ajudar os ansiedade. pais a lidarem com isso, então, de fato? Eu sei que a gente já começou esse assunto, né? Mas Eu acho que principal nesse sentido é os próprios pais se policiarem como eles estão utilizando as redes sociais, né? Muitas vezes você percebe... Estava assistindo um filme com meus filhos e era um filme de acampamento de rock aí, de banda, eles gostam, Sessão né, da desses filmes. tarde. Sessão da tarde, total, né? É. E aí mesmo no filme aparece a pessoa, tinha uma das personagens fazendo uma apresentação e ela tá super feliz porque a mãe tá na plateia, mas de repente ela começa a errar tudo quando ela vê que a mãe tá na plateia, mas a mãe tá no celular. E eu já vi também algumas ocasiões das crianças que estão numa atividade física, jogando um futebol, e elas fazem as coisas e elas olham pra fora pra ver se o pai tá olhando pra elas, se tá observando elas, ou se só, tá ali, ele tá jogando e aqui eu tô aqui, né? Mas não, os nossos filhos, eles querem a nossa atenção, eles querem o nosso cuidado, esse discipulado presente em todo momento. perfeito. Então, assim, quando eu preguei sobre o guarda-reios no mundo digital, que eu falei pro Thiago, eu falei assim, cara, vai ser muito bom pra mim, porque eu vou me atentar com mais atenção por causa da minha própria família, né? Então, várias vezes eu tô com o celular, eu não preciso estar com o celular agora. Então, eu vou deixar ele distante de mim para que o meu filho tenha 100% da minha atenção, para que ele veja eu olhando para ele. Porque às vezes eu tô vendo um filme, ele tá assistindo o filme, mas se eu já peguei o celular, papai, você nem tá vendo comigo. Eu tenho uma experiência, a Manu não tinha 2 anos, assim, ela gatinhava ainda, e ela tava naquela épocazinha de mexer nas coisas que não poderiam, tomada, a gente tinha uns cactos em casa, ela ficava lá mexendo, e a gente corrigia ela. Só Cacto em casa com criança, esse é um belo A pai. gente corrigia O ela problema não é o pra ela digital. aprender que ela não poderia usar, enfim, se envolver com aquilo, né? Entendi, era um E um desafio. belo dia a gente tava sentado no tapete, eu, a Thaís e a Manu, e eu e a Thaís no celular. E aí a Manu começou de forma proposital a enfiar o dedinho na tomada pra chamar a nossa atenção, porque ela preferia ser corrigida, mas ter a gente Pra com ter ela. atenção. Nossa. E aquilo me marcou profundamente, assim, porque a gente olhou pro outro e falou, cara, olha só, ela sabe que ela vai ser corrigida, mas entre ser corrigida, a gente tá com ela, e a gente tá aqui isolado. Mas você vai largar o celular para me corrigir, né? Nossa. Então, assim, isso me mexeu Você vai me dar profundamente atenção comigo. me Eu corrigir. prefiro que doa, Fantástico. eu prefiro sofrer, mas ter vocês comigo, assim. Então aquilo foi um balde de água fria, assim. E o ensino de Deus falando, Abner, não precisa disso agora. Tem hora pra tudo. Sim. Olha o que você tá perdendo. Você tá perdendo a sua filha, porque você tá distraído com um e-mail que pode ser respondido depois, mais uma rolada no feed que pode ser feito em outro momento. Então é isso. Eu lidando, trabalhando com nova geração, como a gente tem colhido, respondendo a sua pergunta, Felipe, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, jovens cheios de cicatrizes, por pais que tentaram ser presentes através de presentes. É viagem, é passeio, é casa legal. Caramba, vamos destacar essa frase, né? Pais que tentaram ser presentes através de presentes. E o que os filhos mais falam, Que se tornarão o que eu ausentes. mais queria Tornarão ausentes. era meu pai comigo, era meu pai dentro de casa, era minha mãe participando das programações da escola. Uau. Diariamente, semanalmente, a gente escuta isso. Então, não tem como. A gente está hoje imerso numa cultura, no mundo digital. É isso, cara. E assim, dentro disso, acho que confessando, né, jogando a real como o Abner jogou, eu acho que é importante a gente também se mostrar suscetível, né, e vulnerável. Né, o Tutuí falou, o Abner, e eu também, muitas vezes, eu me pego inclinado no meio do cansaço, aquela correria, já tá tarde, enfim, depois do trabalho, e é tão fácil, né, ligar a televisão,
colocar a Mel lá e ter um minutinho de paz, né? E falar assim, eu mereço isso. Eu mereço isso. Olha o tudo dia que eu bem. tive, né? Exato. Mas eu também tenho me policiado nesse sentido. Eu e a Nath, a gente tem se policiado para não ligar a televisão, para a gente ter um tempo juntos de fato, né? E eu lembro que minha segunda-feira de folga, toda segunda tarde eu fico junto com a Mel. E ali tem sido um grande esforço para mim, para eu fazer atividades manuais com ela. Então eu, como pai, ir lá e pegar os brinquedos. Não, filho, agora vamos brincar e criar brincadeiras assim incríveis, porque. E assim, como é legal no final do dia, eu acho que todos nós aqui que temos filhas e filho, o olhar de admiração, assim, meu pai, nossa, meu pai Olha a brinca. ideia que ele teve. Nossa, a ideia que ele teve. A gente, pô, pai, vamos lá, vamos. É muito legal isso. Então, isso também aponta para uma preguiça nossa, de certa forma, um desleixo nosso. E isso é pecado, né? Então, nós precisamos também assumir nosso papel dessa presença, como o Abner disse, e não só nas brincadeiras, mas também no ensino bíblico. Né? E aí eu trago diante disso, né? Essa ausência tem gerado inúmeros problemas, inúmeros sintomas, né, na nossa nova geração, mas então, cara, como criar então lares onde a gente tem mais conversa do que cobrança sobre tecnologia, sobre redes sociais, né? E como equilibrar então essa liberdade digital, né, com essa responsabilidade com as nossas crianças, adolescentes? Porque, por exemplo, o que vai me ajudar a nivelar se eu permito ou não meu filho criar uma rede social? Se eu permitir, o que vai me ajudar a nivelar de participar com ele, talvez, nessa rede social, de criar conteúdo com ele, de direcioná-lo, enfim. Vocês conseguiram... Em primeiro lugar, eu diria assim, qual é a política da rede social? Porque algumas redes sociais Começa têm políticas por aí, muito né? claras de idade. Exato. Tem algumas que são 18 anos. Então, se você deixou teu filho ter a rede social com 12 anos de idade, a rede social para os 18... Já tem uma então fraude. você é um baita do irresponsável. Já tem uma fraude aí. Legalmente, Uma fraude. você responde por isso, né? Eu acho que isso é o primeiro, né? Porque tem essa regra e ela tá ali por um motivo, né? De conteúdos danosos e tudo mais. Até por exemplo, o YouTube Kids que seja, né? Tem os conteúdos muito ruins no YouTube Kids. Então, nada, até mesmo com a faixa etária que seja dita, Legal, ela é boa, né? Então, por exemplo, aquela classificação no Netflix, 10 anos pode. Não sei, você já viu aquilo ali? Mas com relação a isso, eu acho que é mais a questão anterior a isso. Por exemplo, algo que tem sido... É difícil, porque requer uma disciplina e tudo mais, mas é realmente o culto doméstico em casa, né? A devocional, o tempo com o filho, né? Tô falando um culto, ordinário, né? um ordinário, Uma rotina de espiritualidade em casa. espiritualidade em casa. Mais do que a gente, poxa, tem desenhos muito legais, Superbook no YouTube, Superbook Brasil, Sim. que é muito legal, mas aquilo não substitui o teu momento devocional com teus filhos. Sim. Mas é abrir a Bíblia e ter um tempo com eles. Lares né? onde a rotina espiritual não é só de domingo, né? Exato. Isso não pode se perder. Porque eles vão valorizar isso, né? Tanto a questão do ensino bíblico, da Bíblia em si, quanto de livros com conceitos bíblicos para que eles possam ter um imaginário da vida deles com Deus, né? A minha esposa gosta bastante de ler o livro das Crônicas de Nárnia com eles, né? Antes de dormir. E a gente usa muito pouco a televisão em casa. E tem sido muito legal quando eles... Mamãe, você lê pra gente antes? E a gente se emociona com aquilo. E, ué, por que você tá chorando? Eu falei, porque é isso que Jesus fez com a gente. Né? São essas experiências. Né? E aí não tem nada melhor do que você ver os seus filhos conhecendo você na intimidade também. Né? Eu fiquei um pouco emocionado quando cheguei em casa, porque eu preguei domingo, a gente prega de manhã e prega à noite. E de noite eu fiz algo diferente da parte da manhã e parecia que eu tinha esquecido uma parte da mensagem, né? E aí a minha esposa falou assim, nossa, será que o papai esqueceu aquela parte que tá tão legal da mensagem? Aí a Clara falou assim, mamãe, o papai sabe o que ele tá fazendo, né? Confia. Confia. Então assim, eu fiquei, poxa, que gostoso saber que a sua filha, né? Não, o papai sabe o que ele tá fazendo, mamãe, né? Mas é por causa desse tempo, dessa valorização do tempo juntos, né? De conhecer um pouco mais da pessoa. Poxa, sua filha te conhece, seu filho te conhece. Eu sei que o meu papai gosta, eu sei que a minha mãe gosta, que a gente passa tempo junto, né? Porque aí sim o emocional vai... É o lugar de segurança, né?
eu sei que eu posso contar com os meus pais. Ele não vai me deixar aqui sentado vendo um vídeo, né? Para o vídeo me educar, né? Mas ele vai ter contato comigo e ele vai cuidar de mim, né? E não adianta, uma coisa que a gente está repetindo sempre, né? Se os pais, se a família não tiver esse espaço para diálogo, para conversa, sobre todos os assuntos, todos os temas, né? Alguém vai ter. Alguém vai conversar, alguém vai falar, o desenho vai ensinar. E aí que tá, as redes sociais estão ensinando os nossos adolescentes, crianças, a identidade deles, né? Então, para eles olham para a rede social e falam, não, então eu tenho que ser famoso, eu tenho que postar um monte, eu tenho que ganhar likes, eu tenho que monetizar. As crianças estão falando disso, né? Tipo, e como que os pais estão lidando com isso? Eu tava pensando aqui, Felipe, existe também uma terceirização do discipulado, né? Então, Exato. por que muitos pais optam pela internet, pelos vídeos? Porque eu não sei nada da Bíblia. Então, deixa eu pôr um vídeo que fale sobre a Bíblia, porque aí meu filho, pelo menos, vai aprender, né? E aí começa conteúdos bons, conteúdos relevantes, de que igrejas produzem, Superbook, enfim, vários canais, mas uma terceirização da figura do exemplo, do ensino. Né? Quem ensina? O que você aprendeu esses versículos com quem? É isso. No YouTube. Poxa, não é tão mais relevante aprender com meu pai, com minha mãe, na prática, no dia a dia? Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque não é só conteúdo ruim que a gente precisa ligar esse alerta. É com conteúdos bons que ocupam um lugar que não deveria ocupar. Que é o nosso ensino, que é o nosso discipulado, que é o nosso exemplo de vida. Né? Aí eu acho que entra mais uma vez Deuteronômio 6, né? Porque talvez a gente está falando hoje de desafios e dilemas contemporâneos, mas o real problema não mora na tela, mas mora no coração. Né? E a Bíblia já nos ensina, então, como tratar o problema do coração dos nossos filhos, ensinando eles a amar a Deus. A Bíblia diz que o nosso grande papel como pais é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Né? Então, entenda isso, queridos pais, né? Você é o pastor da tua casa, então se você tem uma esposa, é teu papel orar pela tua esposa. Se você tem filhos, é teu papel orar pelos teus filhos. A palavra de Deus não pode estar só aberta nessa casa, na igreja, mas na tua casa. Orar algo que não acontece só na igreja, precisa acontecer na tua casa. Então, assume esse papel de pastoreio na tua casa, de pastorear o coração dos filhos. Isso é muito mais poderoso do que só proibir ou mandar para a igreja. Tudo. Não pode isso, não pode aquilo, mas pastorear o coração dos filhos. Isso é muito mais difícil, isso requer envolvimento, isso requer exemplo. Deuteronômio 6 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal, e que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam primeiro em seu coração. Então, primeiro eu preciso encarnar esse amor a Deus, eu preciso ser uma autoridade, eu preciso ser o exemplo dos meus filhos nessa área, eu preciso me respeitar por isso. E aí entra aquilo que o Tutuí falou, acho que pontuando, né? O que eu pontuaria algumas coisas em Deuteronômio 6, a primeira é exemplo. Então, se eu quero pastorear meus filhos no mundo digital, então eu tenho que ser o exemplo deles no mundo digital, né? E aí não é só se eu uso ou não uso, mas que tipo de uso eu faço. Por que eu uso? Eles vão pegar você assistindo o quê, né? Porque, o que você está compartilhando nas redes sociais? Você só compartilha coisa de política? Você só tá falando de política o tempo inteiro, você só tá falando mal, você fica criticando, você bloqueia, você faz comentário indevido na internet, você briga com as pessoas na internet. Então, desculpa, cara, você tá perdido. Um pouco mais amplo. Que conteúdo você vê na internet? Às vezes tá com o celular, seu filho tá vendo você rolar um feed. Como é que tá o seu explorar lá, né? Não é só o extremo, é assim, por que meu pai tá vendo isso? Por que minha mãe tá vendo isso? Eles observam tudo. Não, e outra, a ciência tá mostrando que os reels e os vídeos estilos TikTok, eles fazem um mal danado pro nosso cérebro, né? Eles são vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto, são vídeos que tem uma coisa muito engraçada, uma coisa muito extraordinária, e a gente fica ali viciado, pode ver que a gente vai rolando, né? Dopamina, e isso gera uma dopamina no cérebro que vai liberando, e a gente se torna... É um vício. Sim. Então hoje o mundo digital é um vício. E, na verdade, ele é uma porta de entrada. Na verdade, o mundo digital não é um problema em si, mas ele é uma porta de entrada para inúmeros problemas, inúmeros vícios. Seja o vício em aposta, né? Os crentes estão apostando pra caramba nas bets. Seja para pornografia, seja para... Extremismo político, que é uma idolatria também, e é um vício. É como se fosse assim, essa questão da dopamina, né? Isso é uma pesquisa que...
nessa outro podcast que vocês precisam assistir também sobre sexualidade, né? Mas a respeito da pornografia em si, o que você libera de dopamina na relação sexual com seu cônjuge, né? Da maneira correta, como a Bíblia ensina, é como se fosse 30, né? Um número 30. Tá. Na pornografia, 300. Sim. Então é por isso que é um sistema de recompensa tão absurdo que os maridos deixam de sentir prazer com as suas esposas, né? Isso está acontecendo. E isso está acontecendo. E aí no bet também, que é o jogo, cara, ele vai se viciando e ele vai se afundando cada vez mais. Hoje o Pedro Pamplona colocou um vídeo, não sei se foi hoje ou nos dias passados, ele falando exatamente sobre os jogos e sobre a pornografia. E o que ela gera, né? Questão de depressão, ansiedade, falta de apetite sexual pelo cônjuge, traição e tudo mais. E as bets com ansiedade, depressão e suicídio. Porque a pessoa chega no fundo do poço, eu não posso mais fazer nada, eu tenho que acabar com a minha vida. É isso aí, o mundo digital, então, essa porta de entrada que facilita o acesso a muitas coisas que são destrutivas. E a gente tem que lembrar de Provérbios, né? Que há caminhos que parecem certo ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Então, assim, Exato. eu acho fantástico a quantidade que nós temos hoje de pesquisas que nos apontam, nos apresentam todas as coisas prejudiciais que vêm desse mau uso, mas eu acho mais fantástico ainda quando eu vejo que a palavra de Deus já nos alerta há muito tempo atrás. Gente, que papo incrível, profundo, e eu preciso caminhar para o final aqui para a gente ter um desfecho disso, né? Então, tudo que a gente conversou aqui, a gente viu que, né, nos leva ao fundo do poço, pode nos levar, e tem levado nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e adultos também, né, a esse grave problema. Mas, de tudo isso, nós queremos lembrar aqui que em Cristo Jesus existe redenção e recomeço. Mesmo para aqueles que já experimentam de uma profundidade absurda nesses problemas, né, de vícios e, enfim, do que a tecnologia pode nos oferecer de pior, existe redenção e recomeço em Cristo Jesus. Então, dentro disso, eu quero lembrar aqui, né, para a gente fechar, que Jesus é quem nos liberta dessa ansiedade, da dependência, da distorção da identidade que as redes sociais nos causam, né, que a tecnologia nos causa. E em Cristo nós podemos reordenar as nossas prioridades. Então, diante disso, para a gente fechar, a gente sabe que isso é pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Qual, então, hoje, eu quero que vocês pensem agora, talvez de bate-pronto. Vamos terminar com um bate-pronto, então. Algum versículo que ajuda vocês, então, a colocar limites na vida digital. Versículos, porque às vezes é uma estratégia fácil de a gente decorar alguns versículos, ou relembrar, ou escrever, anotar, colocar na parede, né, como o Thiago tinha em casa. Versículos que podem nos ajudar de forma prática a colocar limites, né, para a nossa vida digital. Junto esse versículo, então, com um conselho que você daria para quem sente que já perdeu o controle, né, e que está agora vivendo sintomas ruins dessa era digital. Eu queria só pontuar aquilo que já foi um pouco da mensagem desse domingo, dependendo de quando você assistiu, não desse domingo, mas de algum domingo aqui na série Guarda-Reios, na área do mundo digital, que está lá em Efésios 5, no capítulo 15, e diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Não podemos ser insensatos na maneira de viver, temos que ser sábios, só que no contexto desse texto, o apóstolo Paulo está falando em Efésios, a sabedoria que vem de um relacionamento com Jesus Cristo. O mistério que estava antes oculto, que foi revelado no sacrifício de Jesus Cristo, e hoje nós somos chamados para não sermos mais insensatos, sermos sábios em como imitar a Jesus Cristo. Imitar a Jesus Cristo no seu modo de vida. Vai fazer com que nós possamos nos livrar dessas tentações, desses riscos, através do que conhecemos dele, através do Espírito Santo. Muito bem, Efésios 5,15, viver de forma E o contexto do sensata, capítulo de Efésios 5, que é excelente. Muito bem. Meu conselho é: vai orar. Vá orar. Eu acho que a gente precisa resgatar o poder e a importância das disciplinas espirituais. Então, como o John Piper, a gente até brincou aqui no começo, já disse, no último dia, as redes sociais servirão para mostrar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Então, não nos falta tempo para orar. É que a gente não coloca isso como prioridade.
E Jesus, quando ele disse, Mateus 6,6, eu vou deixar o versículo, ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, vá orar, mas eu quero destacar uma parte do versículo que é feche a porta. Feche a porta, cara. E feche a porta, no nosso contexto contemporâneo, desliga o celular, desliga a televisão, para de ficar rolando o Instagram, o TikTok e vai derramar teu coração na presença de Deus. Vai orar, fecha a porta. Eu acho que nós precisamos resgatar. Isso é tão difícil, mas é por isso que se chama disciplina espiritual. É o treinamento da alma. A verdade, o que eu acho que está acontecendo a nossa alma está infartando com a quantidade, a velocidade de informações que a gente está consumindo. É por isso que nós estamos extremamente ansiosos e cheios de transtornos. Tudo isso não faz bem, estamos adoecendo coletivamente. E qual é a resposta para uma sociedade adoecida? É Cristo. Então, mas como que eu posso, então, me voltar para Cristo? Vai orar, fecha a porta. Pratica as disciplinas espirituais, se voltar à palavra, se voltar à oração, é simples, né? E é clichê até, a gente até evita ficar falando de coisa clichê, mas a vida cristã é isso, é simples. Ler a Bíblia e fazer oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ponto. Depois dessa, o Abner nem precisa... Leia a Bíblia eu tô e zoando. faça oração. Na verdade, eu queria compartilhar um exemplo, um versículo para a nova geração, assim, que a gente tem trabalhado, né? Paulo, ele dá um alerta para Timóteo, 1 Timóteo 4,12, para ele ser um exemplo, né? Na fé, no amor, na palavra, na pureza e no procedimento. Então ele fala que ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo nisso. E a gente escuta muito da nova geração falando assim, mas eu tenho que postar. Mas se você não postar, não dá like. Se não fizer, se você não tiver naquela rede social... Cara, seja um exemplo, principalmente nesse contexto que a gente está falando, né, na pureza e no procedimento, assim. No procedimento tem a ver com isso, com o que eu faço, com a forma como eu interajo com aquilo que é exposto a mim. Então esse versículo sempre fala muito comigo, porque é um homem sábio, Paulo, dando conselho para um jovem, um cara que estava começando a sua caminhada ali ministerial no contexto desse texto. Mas como isso serve para a gente, como jovem, como adolescente, dessa busca, desse desejo de ser um exemplo. Isso que eu estou consumindo, isso que eu estou produzindo de conteúdo, isso joga a favor, isso joga contra os meus princípios. Isso está servindo de exemplo para os fiéis e para quem eu convivo, na fé, no amor, na palavra, na pureza e no procedimento. Então, tomar cuidado com isso. A gente está exposto a tanta coisa, mas nem tudo joga a favor daquilo que eu estou lutando para construir com Deus. Muito bem, e eu deixo Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então assim, esse texto nos mostra o que de fato nós damos valor. Então, diante das redes sociais, do que elas propõem para nós, né, e em comparação com o que isso gera para nossa família, o que nós estamos dando mais valor? E eu deixo esse texto para nos ajudar a refletir, de fato, se vale mais a pena. Talvez você passar mais tempo consumindo as redes sociais, mesmo que seja com os vídeos do Thiago Matos ou de Augusto Nicodemos, ou se de repente vale a pena você ficar com a sua família e ter um tempo com seu filho, à luz da palavra de Deus, orando e meditando acerca de uma história bíblica, ou contando para ele da sua forma, como Davi venceu Golias, enfim. Aonde você tem colocado o seu tesouro, o tesouro do seu coração, e fica essa reflexão para nós. Então, a gente encerra por aqui, mas antes, então, quero dizer, vocês têm mais alguma coisa para falar? Último conselho, conselhos finais, como se Paulo estivesse escrevendo a Timóteo agora. Vocês têm mais 30 segundos cada um. Eu diria, a gente não precisa demonizar a internet. A gente precisa ter discernimento para usar a internet. Existem coisas boas e existem coisas muito ruins. Então, precisamos discipular nossos filhos para também criarem, de acordo com o seu crescimento e maturidade, essa consciência criteriosa, capaz de julgar o que é bom e o que é ruim e reter Amém. o que é bom. Eu quero dar um recado para os pais, homens, né, como a gente aqui está representando. Pais, sejam presentes na vida dos filhos. Existem 2 lugares no mundo que só você pode ocupar: o seu papel como marido e o seu papel como pai, assim.
Então, eu tenho aprendido muito isso, principalmente com a Manu nessa caminhada, né? Então, não há nada mais especial para a Manu, para minha filha, para o seu filho, do que a sua presença. Você está ali caminhando, instruindo no caminho. Então, não terceirize isso para a igreja, para a escola, para o YouTube. O papel de discipulado do seu filho é seu. Apresentar Jesus é uma missão que Deus te presenteou, é uma oportunidade, é um privilégio. Não negligencie isso, faça isso com sabedoria. Vou lembrar que quando Deus criou o mundo, ele fez todas as coisas e viu que tudo era muito bom. E quando o pecado em todo mundo, ele corrompeu todas essas coisas. Queria lembrar a nós que ele pode redimir também todas as coisas. Um dia ele falar isso de maneira completa, mas que hoje possamos ser sábios para entender como o Senhor pode usar dessas coisas para redimir o nosso tempo através da sabedoria que vem do nosso relacionamento com Jesus. Amém. Então, aqui a gente encerra e eu espero que você tenha feito anotações aí, porque aqui a gente falou de vários guardrails que podem te ajudar, de fato, a crescer com Jesus, a proteger sua fé, a proteger sua família. Então, espero que tenha sido um tempo produtivo para você também. Que bom que você ficou com a gente até aqui e a gente espera você nos nossos próximos episódios. Você pode mandar o seu comentário, sua mensagem para a gente quer muito ouvir o que você tem a dizer também sobre esses nossos temas aqui. Deus abençoe a todos e até os próximos episódios. Valeu, pessoal!